eleito, doutor Paulo Irano, ele que é do partido do PR e teve 4.836 votos, foi o quinto mais votado do município, está eleito. Doutor Paulo Irano, obrigado pela presença no nosso programa mais uma vez. O senhor eleito agora vereador, qual é a prioridade do senhor, já que a saúde foi tão debatida, foi tão conversada nesse pleito? É a saúde? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, eu preciso agradecer essa votação expressiva, desta confiança que a população depositou no meu nome, na minha pessoa, pelo fato de que tivemos uma votação realmente extremamente significativa, fomos o quinto vereador mais votado de todos os 25 e, ao mesmo tempo, nós tivemos, e isso é muito importante, no sentido político, da percepção política, nós tivemos votos em mais de 85% de todas as sessões. Quer dizer, isso é um dado importante que mostra a capilaridade, a expansão que nós tivemos em relação ao nosso nome. Isso é fruto de um trabalho, com certeza, de um trabalho que também não foi desenvolvido pura e simplesmente durante o período eleitoral, mas é um trabalho de uma história, calcada na nossa profissão, na nossa pessoa, nas nossas ações, múltiplas, na verdade, não só na área da saúde como médico, mas também como professor de medicina, como diretor da Universidade Estácio de Sá e também como secretário de saúde das ações que nós tivemos. Quando você me pergunta qual das prioridades teremos durante o exercício do nosso mandato, com certeza a linha mestre será a saúde. E falando da saúde, e que foi tão debatida, tão vilipendiada, tão agredida durante a campanha eleitoral pelos opositores à nossa prefeita Rosinha Garotinho, a gente ficou muito engasgado durante esse período, porque, na verdade, as pessoas falavam, pessoas que não têm nenhum conhecimento, na verdade, em relação ao que acontece com a saúde do nosso município, o que aconteceu com a saúde do nosso município durante esses últimos 4 anos, 3 anos e meio, na verdade. Eles não têm ideia, e falavam tanto da saúde, tão mal da saúde, pintando um quadro tão dantesco da saúde, que não é verdade. É isso que é preciso ficar claro. Tanto não é verdade que a imagem da saúde era muito colada à minha imagem, doutor Paulo Irano, como secretário de saúde, pela nossa trajetória. E tivemos esta eleição com esta votação. Então, na verdade, a população entendeu, percebeu que o que falavam não era verdade, não era verdadeiro para a própria população. Isso é um dado muito importante, É uma leitura que podemos fazer hoje com toda tranquilidade, com toda segurança. Até porque os avanços que tivemos na saúde são extremamente importantes. Os avanços que tivemos no sentido da assistência à saúde de todo o nosso município são extremamente importantes. Plantamos alicerces que permitirão a construção de uma vida melhor para a nossa população. Não só no sentido da infraestrutura, que nós avançamos muito, mas da prevenção, da implantação de vacinas. Nós reformamos praticamente todas as unidades de saúde. Aquelas que não foram reformadas até então, foi por tempo. Já estamos colocando ali o Hospital da Baixada, que é o Hospital São José. Estamos mexendo lá, iniciando já daqui a pouco em Travessão. Faremos também Ururaí, os grandes hospitais das áreas de regionalizados. Então, reestruturamos toda a rede na nossa saúde, como também reestruturamos todo o transporte através das ambulâncias. Em 2009, em janeiro de 2009, nós não tínhamos nem 20 ambulâncias circulando na nossa cidade. Hoje nós temos mais de 90 ambulâncias circulando na nossa cidade. Isso mostra a diferença. A população sente isso, a população vê isso, utiliza esses serviços no dia a dia, como emergência em casa. Nós não podemos deixar de mencionar como uma das grandes ações do governo da nossa prefeita Rosinha Garotinho, e durante esse período em que fomos o secretário de saúde, ninguém pode questionar a utilidade, a importância do emergência em casa. Já são mais de 50 mil atendimentos realizados através da emergência em casa nesses 3 anos. Então, são avanços muito significativos que trouxeram uma nova qualidade de vida para a nossa população, como também a nível da assistência como um todo.
É importante lembrar que os hospitais hoje têm uma porta aberta no sentido do acesso às consultas, aos exames, às internações, às cirurgias, inclusive de tratamentos especialíssimos que só Campos oferece, né? Nenhuma cidade do estado oferece a facilidade do acesso aos exames, às consultas dos especialistas e aos exames especializados, como tomografia, ultrassom, ressonâncias magnéticas. As pessoas não tinham acesso a esse tipo de assistência. Hoje tem esse acesso, né? Para resumir, né, em termos de assistência, o Ministério da Saúde, olha, isso é muito importante, a população, eu estava querendo, me dava vontade, durante os programas eleitorais, durante os debates, dava vontade da gente entrar na televisão para se expressar e trazer essa reflexão à população, né? E dar dados reais. Estes são dados reais, dados do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, ele fez um estudo de todas as cidades do país e desenvolveu o chamado Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde, que é o IDSUS. E analisaram 2 eixos da saúde: o acesso ao sistema de saúde e a qualidade dessa saúde prestada à população. Então, são 2 eixos e deram várias notas. Foram 14 indicadores que, no final, deram uma nota só. Muito bem. A nota de Campos, ou seja, para que entendam bem, o Ministério da Saúde fez um estudo em que deu uma nota final, analisando 2 aspectos da saúde: o acesso ao sistema, quer dizer, você consegue ser atendido, e a qualidade dessa saúde prestada. Muito bem, a nota de Campos ficou acima, ou seja, é melhor o acesso e assistência, a qualidade da saúde no nosso município, melhor do que todas as cidades da região norte do estado, do que todas as cidades da região noroeste do estado. A nossa nota é maior do que a cidade do Rio de Janeiro, do que a cidade de Niterói, de São Gonçalo e Nova Iguaçu. Então, vai dizer que saúde de Campos é um caos? O que dirá do restante? Né? A saúde, não há dúvida, é um problema sério, muito sério. As pessoas não imaginam a complexidade que é a saúde e nem imaginam um gigantismo que é o sistema de saúde. Por isso que eu sempre costumo dizer, temos problemas? Temos sim, mas nós estamos buscando a solução. Sempre foi isso. Tive o prazer de estar aqui muitas vezes. E a população tem que entender que nós podemos atender milhares de pessoas. Quando você, por alguma razão, um caso, não tem o sucesso esperado, culpa-se a saúde. É como se fosse o caos total. E isso é normal, a gente entende até isso. É a percepção do indivíduo, a percepção da população. Apesar da saúde ela ser coletiva, ela se torna, na verdade, individual, pessoal, única, indivisível, que é aquela pessoa, quando temos alguém da nossa família que passa mal, que precisa de uma assistência e, por alguma razão, naquele momento nós não temos um médico ali, ou naquele momento aquele medicamento específico está faltando, e é normal, acontece isso. Quando a gente fala de medicamentos, é importante que se lembre que, no início de 2009, nós tínhamos uma lista de assistência básica, de medicamentos básicos, de 136 itens. Hoje, a listagem dos medicamentos básicos ultrapassa os 350. Isto foi uma evolução. Agora, falta aqui ou acolá? Falta sim, de vez em quando vai faltar. Só que a pessoa, às vezes, ela é contemplada com 9 itens, quando falta um, o que vem à tona é um que faltou. Não é? Então, esta dinâmica é preciso que entenda, eu tenho absoluta certeza, até pelo resultado, né, nas urnas, de que a população que utiliza o Sistema Único de Saúde entendeu que o que falavam na televisão não é a realidade absoluta do dia a dia das pessoas. Senão, o doutor Paulo Irano não teria sido eleito com uma votação tão expressiva como foi. Então, este é um dado importante, sabe? Desculpe, mas eu estou utilizando mesmo, é a primeira entrevista que eu estou dando, né, depois da nossa eleição, porque eu vejo que isso é importante esclarecer para a população, né, e fazer esta análise para entender que o governo da nossa prefeita Rosinha Garotinho, a gestão de Dr. Paulo Irano na Secretaria de Saúde, trouxe sim resultados importantes, implantamos as vacinas e nenhuma cidade do país faz o que nós fazemos.
Nenhuma. O próprio ministro da Saúde disse, quando veio a Campos, que Campos é um exemplo para o país em imunização. A vacina Prevenar, que é contra o pneumococo, que é a bactéria que mais dá pneumonia, amidalite e principalmente a meningite pneumocócica, a proteção que nós demos às nossas crianças, nós diminuímos em 40% a mortalidade infantil até o ano de idade. Nós não tivemos, vejam, nenhum caso de meningite pneumocócica depois dessa vacina. Poxa, dá para dimensionar o benefício que isso trouxe para a população, para as nossas crianças? As meninas, todas elas hoje sendo vacinadas com a vacina contra o HPV, que dá o câncer de colo de útero, em que essas meninas estarão protegidas na sua fase adulta contra o câncer de colo. Essas implantações são implantações de medidas preventivas de um benefício incalculável. E quando eu digo que, através da gestão pública, através das ações político-públicas positivas, nós conseguimos interferir na vida de milhares e milhares de pessoas. Esse foi o trabalho que foi desenvolvido. E são dados reais, são dados concretos que estão aí para todos verem, são dados que o Ministério da Saúde reconhece. Então, eu acho que, neste primeiro momento, em que eu estou expressando esses dados, relembrando esses fatos, essas ações, é importante para a população entender, não é? E que, com certeza, entenderam isso, dada a votação que tivemos. Isso é uma expressão do reconhecimento da saúde, porque, na verdade, a imagem de Dr. Paulo Irano era muito linkada à saúde. E como nos programas, né, eleitorais, a saúde foi muito atacada pela oposição, uma oposição vazia, tanto foi vazia que a nossa prefeita teve essa expressão fantástica de votos, né? Uma votação extremamente, eu diria, significativa e contundente na sua reeleição, e com isso elegeu essa bancada também de vereadores, que todos eles, sem dúvida nenhuma, calcados de um modelo político, né? Uma filosofia política do bem, uma filosofia política voltada à população, voltada à melhoria da qualidade de vida da nossa população. Então, esse não é nenhum preâmbulo, na verdade, mas eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade e expressar esse sentimento que eu estava, na verdade, que me desculpem aí, a todos que atacaram a saúde, mas eu estava engasgado, era preciso falar. E digo mais, estou à disposição para qualquer tipo de debate que quiserem fazer, com dados reais, concretos, com fatos verídicos, né, no que diz respeito à assistência à nossa população no quesito saúde. Professor, doutor Paulo, perdão. Também, não, graças a Deus. O senhor foi secretário de saúde durante 3 anos do governo Rosinha. Eu, particularmente, também acredito que a saúde tenha melhorado a nível municipal, a nível até nacional, como o senhor mesmo disse, na questão das vacinas. Eu, particularmente, acredito nisso. Mas tem alguns pontos da saúde que ainda são engasgados, mesmo com os 3 anos que o senhor ficou à frente da secretaria. Um deles é o HGG, que, particularmente, embora não faça parte do processo da saúde, vejo o HGG... Todas as pessoas que estão adentro, que estão lá trabalhando ou que vão ao HGG, têm uma dificuldade no HGG. Começa pela estrutura, passa pelo atendimento e assim por diante. Queria saber do senhor, como secretário, foi secretário de saúde, agora como um vereador e está ligado à área da saúde, qual é o real problema do HGG? Tem solução? Não tem solução? Tem que construir um novo hospital em Guarulhos? Qual é a solução? Veja só, o HGG tudo na vida a gente tem como uma história que se constrói e que ela dá certo ou não dá certo. Infelizmente, o HGG ele foi construído para um modelo de assistência, que era um modelo ambulatorial. É um grande ambulatório, maravilhoso, mas pela necessidade do sucateamento da saúde como um todo na nossa cidade, inclusive dos hospitais conveniados, essa que é a verdade, naquele momento o HGG teve que se tornar um hospital de assistência, com internação, né, com as cirurgias, com a assistência como uma instituição, porque somente o setor público conseguiu se sustentar bem ou mal durante um período. E foi isso que nós encontramos. Um HGG totalmente sucateado, um HGG que chovia em todas as áreas, um HGG que estava fundando o seu laboratório novo, construído muito recentemente. Então, encontramos uma estrutura muito ruim
totalmente distorcido, um funcionalismo totalmente desencontrado. Foi isso que nós encontramos. Então, você reconstruir todo um processo que está, na verdade, sucateado, destruído, foi difícil, mas avançamos muito. Hoje, o HGG já é um outro hospital. Ainda tem algo a melhorar, bastante coisa a melhorar, mas só para vocês sentirem, não só o HGG, mas vejam os outros hospitais. Os investimentos que foram feitos na saúde, que permitiu este acesso e melhoria da qualidade de assistência à população, vide o que eu acabei de falar sobre o índice de desempenho do SUS, Campos está na frente de todas essas cidades mencionadas aqui, permitimos que os hospitais se reaquecessem, se oxigenassem, na verdade, saíssem de uma situação de uma terapia intensiva. Hoje estão todos em evolução. É só você olhar a Beneficência Portuguesa está lá construindo. O início do próximo ano entrega 8 andares de um novo hospital, dentro da própria estrutura, só passar ali e ver. Por que aconteceu? Por que isso está acontecendo? Pelos investimentos que nós permitimos dentro da saúde para as instituições se reoxigenarem. O Álvaro Alvim está lá implantando um acelerador linear agora, implantando uma nova unidade de terapia intensiva. Inclusive, o acelerador linear foi uma verba que conseguimos junto ao deputado federal Antony Garotinho, que conseguiu isso do Ministério da Saúde. Essa verba já está disponível, já está em processo licitatório para chegar ao acelerador linear, que é aquele aparelho para a radioterapia do câncer. É uma radioterapia mais afinada, uma radioterapia mais avançada, de alta tecnologia, que permite melhores resultados com menor agressão ao paciente, como queimaduras e tudo mais. Enfim, essa evolução, hoje os plantadores de cana que estavam fechando, a gente resgatou e está o Hospital dos Plantadores de Cana com a evolução para o Hospital Materno-Infantil. Então, essas evoluções, eu estou dando esse parâmetro no paralelo para vocês entenderem como que a saúde ela é lenta. As modificações que você vai implementando elas são difíceis. Por que também? É igual você trocar um avião andando, você tem que parar para mudar esse avião. Você não pode parar na saúde. Você não pode fechar um HGG e impedir o acesso da população ao sistema. Então, você tem que ir corrigindo internamente. E é o que está sendo feito. Esperamos, com certeza, que vamos continuar, né, todo esse projeto que foi implantado no HGG. Já temos lá dobramos o número de leitos de terapia intensiva dentro do HGG, restabeleceram-se as cirurgias, principalmente as cirurgias de catarata na área da oftalmologia. Tivemos problemas porque todos os equipamentos do HGG estavam sucateados, então estão sendo recuperados, estão sendo adquiridos novos equipamentos. Então, esses projetos, né, de restabelecimento, tanto do HGG, quanto do Ferreira Machado, quanto das unidades da rede 24 horas do nosso município, estão todos em pauta para que, nesse próximo período, da nossa prefeita Rosinha, possam estar reformados, garantidos à nossa população cada vez mais a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, com certeza, nós teremos melhoras significativas no HGG. Não só avançamos quando você fala de todo tipo de assistência, você precisa ter uma boa estrutura e você precisa ter um funcionalismo estimulado. E isso nós fizemos durante o período em que estávamos na Secretaria. Nós conseguimos que houvesse um aumento, um aporte financeiro, inclusive para os funcionários, equiparando alguns tipos de gratificação que antes eram estritos e restritos do Hospital Ferreira Machado. Nós conseguimos avançar com a gratificação para todos os plantonistas, todos os diaristas, tanto do Ferreira quanto do HGG e também das unidades 24 horas. Então, são avanços que eles são progressivos, né? Eles são somatórios e que vão culminar no final na melhoria. Como nós tivemos um aumento extremamente significativo, tanto no acesso, daí os nossos resultados dos números, né? Do acesso da população às consultas, aos exames, às internações, às cirurgias, à UTI. UTI, por exemplo, né? A todo momento a gente vê, falta UTI, não tem leito de UTI. Isso no país inteiro. Campos hoje é a cidade no nosso estado que tem o maior número de leitos disponíveis para a população, em relação a número populacional e a número de leitos. Para vocês terem uma dimensão, em 2009, tá? Nós tivemos mais ou menos 12 mil a 15 mil diárias de UTI.
Diárias, quer dizer, a cada dia o doente internado naquele leito de UTI. E em 2011, nós ultrapassamos 30 mil diárias. Imagine vocês. E ainda continua faltando leito de UTI. Ampliamos por demais todas as áreas de terapia intensiva de todos os hospitais. Inclusive, nos plantadores, a gente implementou uma UTI lá, naquela época da gripe suína, todos devem recordar. Santa Casa triplicou o número de leitos, Beneficência aumentou o número de leitos e o Álvaro Alvim já tem agora mais 10 leitos ali para que sejam disponibilizados para a nossa população. Além do Ferreira Machado, que nós estamos indo para mais de 50 leitos de terapia intensiva, HGG, duplicamos os leitos de terapia intensiva, então, mas sempre vai ter aquele paciente que naquele momento precisa de um leito de UTI e pode ter dificuldade naquele leito naquela hora. Até porque, lembrar que Campos é um polo, gente. Tudo vem para Campos. Todas as cidades da região norte e alguma parte da região noroeste acabam enviando os pacientes para os tratamentos mais especializados para a nossa cidade. Vide Ferreira Machado, né? Com um tempo já pequeno. Apenas eu gostaria de saber, ao momento que o senhor esteve queira ou não, no executivo, na execução de ser secretário de saúde, por vezes se viu impossibilitado de algumas situações municipais, por normas, leis. Isso vem a beneficiar, no caso, ideias que o senhor já tem para implementar como vereador? Sem dúvida nenhuma. É toda uma questão de experiência, né? Tenho absoluta convicção de que a nossa vida, a trajetória da nossa vida foi permitindo agregarmos valores, conhecimentos, sensações, percepções que permitem hoje que possamos idealizar ações, propor, né, determinados projetos de lei que com certeza irão beneficiar a população. Nas nossas caminhadas, e eu fiquei muito, né, sensibilizado em relação à nossa população, em relação à assistência, que é a questão dos pacientes que estão dentro das próprias casas, né? Nas nossas caminhadas pelas ruas, indo visitar as pessoas, nós identificamos muitos pacientes acamados, né? Pessoas que estão em casa e que precisam de um determinado tipo de assistência, principalmente no que diz respeito à fisioterapia, né? Então, dentro até do planejamento nosso, das nossas propostas como vereador, né, que iremos com certeza implementar isso na Câmara como projetos de leis, iremos levar isso à nossa prefeita Rosinha, que já está sensibilizada com o processo, a gente já discutiu sobre isso, que é a questão da assistência a dois tipos, ou dois grupos, eu diria, de pacientes, de pessoas que estão em casa. Um deles são os pacientes portadores de necessidades especiais, principalmente as crianças portadoras de paralisia cerebral. Com certeza, teremos um projeto e que iremos implementar um centro de referência para que possamos acolher, tratar, orientar e conduzir a vida dessas crianças portadoras de necessidades especiais. Todos nós vemos, né, que quando você tem um projeto ou tem um grupo que assiste essas pessoas em todos os níveis, multidisciplinar, que venha com os médicos, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, nós conseguimos dar uma melhor qualidade de vida a essas crianças que, quando não são assistidas, acabam ficando na cama para o resto da vida. Quando são assistidas, podem ter uma relação com o mundo muito melhor, até na sua própria autonomia, né, de andar, comer, fazer suas necessidades. Então, é preciso voltar para isso, e isso, com certeza, nós iremos implementar e tenho absoluta certeza que teremos uma condição de melhorar a vida dessas crianças, como também os doentes acamados, com sequelas de derrame, né, de acidente vascular cerebral, isso é muito comum, e as pessoas acabam ficando em casa. Então, nós temos que ampliar de forma significativa a assistência a esses grupos de pessoas que, de alguma forma, até a própria família, as próprias pessoas acabam, não é acomodando, mas acabam se conformando com aquele processo e acabam impedindo uma relação melhor com o mundo. Então, isso é um dos nossos projetos, é algo que nos sensibilizou de forma significativa e iremos lutar muito para que a gente possa melhorar a vida dessas pessoas especificamente. Doutor Paulo, por que o PSF não saiu do papel? Por que não saiu do papel? Ele até saiu do papel, ele não conseguiu ser executado. Então. Vamos relembrar também, como eu digo, a história é muito importante.
lembrar que o Programa da Saúde da Família foi suspenso pela Justiça Federal definitivamente em março de 2008, ou seja, um ano ainda do governo anterior. Nós tivemos uma das heranças, né, não digo malditas, mas uma das más heranças, né, que nós tivemos foi a herança de um Programa da Saúde da Família, que é a base da estrutura da assistência básica, bloqueado, fechado e lacrado pela Justiça Federal. Então, nós ficamos de mãos e pés atados, não tínhamos nem como atuar, porque estava completamente fechado. E foi cumprida uma ordem na época e fizeram um concurso público no apagar das luzes de 2008, quando já tinha havido eleição, já iria mudar o governo, então fizeram um concurso no dia 28 de dezembro de 2008. Concurso esse totalmente distorcido na sua essência, no seu formato, no seu edital. Tanto que nós não conseguimos homologar esse concurso pelas distorções que tinha, mas acabou sendo homologado numa lacuna, aí, num determinado momento do governo. Muito bem. Nesse momento, tentamos implementar. E o que aconteceu? Iniciamos com o chamamento de 3 equipes da Estratégia da Saúde da Família, e lembrar que como funciona isso? As equipes são compostas do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem e dos agentes comunitários de saúde. Somente com a equipe completa você insere isso no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde só reconhece a equipe da Saúde da Família com a equipe completa. Muito bem, vamos iniciar então com 3 equipes. Chamamos todos os concursados dessas escalas funcionais. O médico, o enfermeiro, o técnico e os agentes comunitários e o dentista. Todos assumiram, menos o médico. Por quê? Porque os valores que foram alocados naquela época para o profissional médico, hoje não interessa a ele trabalhar para 40 horas semanais, ou seja, ele fica preso, não pode ter outro emprego por aquele valor salarial. Então, quando você não completa a equipe, você não insere o sistema, o Ministério da Saúde não absorve no sistema uma equipe incompleta. Daí a impossibilidade de termos conseguido implementar as equipes. O restante todo da equipe, para vocês verem como é que funciona, nós estamos, o município hoje arca com esses custos de honorários profissionais de toda a equipe e não podemos implantar o sistema. Imagine que prejuízo até. Não tanto prejuízo, porque a gente colocou as pessoas para trabalhar. Os agentes comunitários estão trabalhando, os dentistas estão trabalhando em outras áreas, mas agora, o que acontece? Nós temos que avançar nisso. Muito bem, o concurso está para ser extinto, pelo tempo, na verdade. A gente não conseguiu romper com essa dificuldade, que é o médico não aceita trabalhar 40 horas semanais por esses valores que foram estipulados na época. Hoje os salários estão muito maiores. É por essa razão. Então não tem como a gente romper com algo que você não pode forçar a pessoa. E você tem que seguir os períodos que são de lei do edital. Então, esta é a grande razão de não termos implementado o Programa da Saúde, reimplementado o Programa de Saúde da Família da nossa cidade. Essa é a verdadeira razão, pela falta do profissional para preencher a vaga daquele edital, daquele concurso. Muito bem. Então, a gente já está num estudo em que, provavelmente, iremos promover um novo concurso, para que possamos, na verdade, suprir essa dificuldade e, consequentemente, implementar o Programa da Saúde da Família. Porque este concurso, infelizmente mesmo, para todos nós, infelizmente, nós não conseguimos implementar pela falta do profissional. Isto é sabido por todos, o Ministério da Saúde tem conhecimento profundo do processo de campus e tentamos todas as outras alternativas possíveis, em conversas pessoais com o Ministério da Saúde, através do próprio Ministro da Saúde, sabe do caso de Campos, e realmente nós não conseguimos encontrar uma solução. Já foi encontrada em nível nacional uma nova solução, que é a flexibilidade desta carga horária. Antes a exigência era, só pode ser um médico da família com 40 horas. Hoje houve uma flexibilidade em que você pode ter 2 médicos de 20 horas.
Entendi. Então, isso permite uma flexibilidade e a viabilidade da implementação do Programa da Saúde da Família, não só em Campos, porque esse problema está batendo no restante do país. Por isso é que entendeu-se que deveria mudar. Então, tenho absoluta certeza que logo neste primeiro ano a gente vai tentar encontrar uma solução definitiva que esbarra na legalidade da lei que impediu até o presente momento a implantação. Pura e simplesmente isso não é questão de vontade política ou não vontade política, absolutamente. A prefeita Rosinha tem plena consciência disso e sempre esteve proposta. Doutor Paulirano, resolva da melhor maneira possível, só que esbarrávamos na legalidade de um concurso, na legalidade da legislação de impedimento de determinadas flexibilidades. Agora, me parece que a gente vai conseguir avançar. A Sueli do TURF, ela quer saber se vai continuar precisando abrir processo para pegar remédios simples, como cataflã, antibióticos, entre outros. Nunca houve necessidade, vamos esclarecer isso, de se pegar, quando diz medicamentos simples, tem que se lembrar. Existe a farmácia básica. Existem os itens, como eu disse, que de 136 itens nós ultrapassamos para mais de 350 itens. É a cidade no país que tem o maior número de itens da farmácia básica. Então, nunca houve necessidade de processo administrativo para pegar os medicamentos simples. Os processos administrativos são necessários para adquirir aqueles medicamentos excepcionais, que não fazem parte da farmácia básica. São medicamentos novos, são medicamentos que surgem, de repente, que os médicos prescrevem quando não tem um similar, e para isso que a gente tem as farmacêuticas, para poder orientar, inclusive, o paciente, às vezes até entrar em contato com o profissional e dizer, olha, não tem esse medicamento, mas tem um similar, e às vezes vocês têm que entender que a indústria farmacêutica, ela lança medicamentos novos a todo momento e medicamentos similares. É questão apenas da potência, a questão da purificação da substância. Então, é preciso entender que nem sempre aquele medicamento que foi prescrito, a pessoa não tendo aquele medicamento não possa ser substituído por outro. Oriente com o farmacêutico, oriente com o seu médico, porque é melhor você tomar um medicamento, talvez, de uma menor eficácia, mas que tome o remédio do que ficar sem tomar. Doutor Paulirano, o senhor foi o quinto mais votado do município, sendo que o segundo do partido do PR, só perdendo para o Abdunemi em questão de poucos votos aqui, cento e poucos votos. Como é que está a questão? Já iniciou conversa para a presidência da Câmara? O senhor se vota como um pré-nome para a presidência? Bom, na verdade, todos sabem da minha trajetória, A minha entrada na política é muito recente. Doutor Paulirano entrou na política em 2008, na campanha para a nossa prefeita Rosinha, quando, na verdade, seríamos o vice-prefeito naquele momento, por uma questão partidária, houve um impedimento. E doutor Paulirano continuou na política, apesar de não ter sido candidato a nada, a gente ficou muito intensamente. E fomos aí o secretário de saúde da nossa prefeita durante esse período. Eu quero dizer que eu sou um soldado político. Eu sou um soldado do projeto político do nosso governador Antony Garotinho, como da nossa prefeita Rosinha. Eu faço parte de um grupo político. E a minha candidatura emanou também desta necessidade do grupo político se consolidar, se solidificar, se reestruturar na nossa cidade e na nossa região. Então, na verdade, o doutor Paulirano é um soldado que está a postos e prestes a enfrentar qualquer que seja o seu desafio, qualquer que seja a necessidade do grupo político, para que a gente possa cada vez mais avançar na filosofia política desse grupo, que eu acredito muito. Eu acredito nesta filosofia política porque eu tenho visto a olhos nus, no sentimento do coração do dia a dia, o que é que temos feito para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nisso eu acredito, porque acredito que através da política nós podemos interferir na vida das pessoas de forma coletiva e de uma forma tão contundente que a gente muda o rumo da história. Então, as conjecturas de postos, da composição de mesa diretora da Câmara, isso vai passar com certeza por uma discussão ampla dos partidos, do nosso líder político, das necessidades do grupo político, das aptidões de cada um dos componentes deste grupo político para definir quais serão os rumos da mesa diretora da Câmara, quais serão os rumos das áreas afins. Tivemos agora há pouco a professora auxiliadora, que tem muito a contribuir dentro do seu conhecimento da educação.
tem a nossa pessoa e os outros médicos também que compõem hoje, né, a base política, né, do nosso partido, da coligação que foi feita, enfim, da nossa liderança política e da filosofia política. Me importa hoje, eu tenho uma concepção muito clara disso, né? É a questão da filosofia política, do grupo político. Dentro desse grupo político, entende-se que talvez possam imaginar que o senhor, como secretário, tenha uma possibilidade maior na execução e voltar a ser secretário? Você acredita que isso possa ocorrer também? E o senhor não assumir como vereador? Não, eu acho que assumir como vereador, nós vamos assumir como vereador, até porque fomos eleitos para isso, né? Mas, como eu disse, na dependência das necessidades do governo, na dependência das necessidades da nossa prefeita Rosinha, eu estarei a postos para desempenhar qualquer que seja o papel a mim designado. Acho que isso que é importante, não é? E tenho certeza que, independentemente do local em que estivermos, nós estaremos unidos em termos da implementação das filosofias políticas do grupo, que nada mais é, nada menos do que busca incessante da melhoria da qualidade de vida da nossa população. Campos está num crescente assustador, né? Nós temos aí uma perspectiva de um crescimento populacional, num crescimento, né, do desenvolvimento da nossa cidade de forma muito concreta, muito clara, e que estamos tendo tempo de visualizar isso, perceber isso, e temos que nos programar. E este grupo, comandado pelo nosso deputado federal, Antony Garotinho, pela nossa prefeita Rosinha Garotinho, já tem plena consciência disso, estamos estruturados nos estudos avançados, inclusive no sentido do que é que teremos que fazer. No que diz respeito, mais uma vez, e terminando a resposta em relação a essa pergunta, que ela não para, não é? Do que é que faremos, de como estaremos ali, eu tenho certeza que a maioria do grupo, né, que faz parte desse grupo político, está a postos e aptos a assumir qualquer que seja a determinação política necessária para que possamos construir uma cidade melhor, para que possamos construir uma vida melhor para as pessoas e que possamos, todos nós, vivermos num mundo melhor. Nós, com as nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, as pessoas, e principalmente atendendo às necessidades daqueles que mais precisam das ações do poder público, que é a população mais carente. Com certeza, a gente vai construir aí um mundo melhor nesses próximos 4 anos, até porque uma estrutura muito grande já foi montada para que isso aconteça, né? Conseguiu, esse governo da nossa prefeita Rosinha, conseguiu reestruturar a nossa cidade em inúmeras áreas, não é preciso discorrer aqui tudo que já foi tão amplamente debatido, mas hoje é consciência da população, tanto que ela teve essa votação, a aprovação do seu governo, que conseguimos avançar, comandado por ela, por nossa prefeita Rosinha, estaremos a postos para poder desempenhar aquele papel que for necessário. Doutor Paulo, parabéns pela vitória, boa sorte a partir do dia 1º de janeiro, que o senhor possa voltar aqui outras vezes e falar sobre a saúde, que é o carro-chefe do senhor. Com certeza, muito obrigado. Mais uma vez, agradeço a todos os eleitores, aqueles que votaram na gente, aqueles que votaram no nosso grupo, aqueles que acreditaram nas propostas da nossa prefeita, e tenho absoluta certeza que vamos honrar esse voto, podendo intervir na vida das pessoas de forma direta, melhorando cada vez mais, com certeza, a vida de todos. Tá? Muito obrigado a todos, um bom dia. Fiquem na paz. Obrigado. Começamos com o doutor Paulo Irano, ele que foi o 5º mais votado do nosso município, com 4.836 votos, o partido foi o PR. São 9h10, eu chamo o intervalo comercial, volto nas sequências com os jornais do nosso município, então por isso não saia daí. Estamos apresentando De Olho na Cidade.